Isso é democracia, a gente está tentando ali, pela crítica, né, pelo debate, tentando saber qual é a melhor resposta. Bom, gente, esse tema, liberdade, hoje a gente tem falado aí de ser difícil discordar. De quem exatamente a gente está falando? De quem é difícil discordar? Mas me parece que hoje também está cada vez mais difícil de discordar de ativistas. Então, quer dizer, a gente tem um problema grave de liberdade de imprensa. Digamos que a pessoa descobre uma estatística, um fato novo, manda essa notícia para o seu editor e o editor fala, olha, isso vai dar confusão no Twitter, esse assunto é problemático, pode dar cancelamento, vamos deixar isso para depois. Então, do mesmo modo, a gente tem um problema de liberdade de imprensa. E para mim, o que eu quero defender hoje aqui é que minorias, grupos que sim sofrem preconceito, que sim são discriminados, são as pessoas que mais precisam de liberdade de imprensa. Então, a gente tem essa oposição hoje, de um lado, ativistas, politicamente correto, e dos outros, os defensores da liberdade de expressão. Mas o que eu queria, a ideia simples que eu quero defender hoje aqui, nessa rápida exposição, é mais ou menos o contrário, é essa aqui. Quem mais precisa de liberdade de expressão são as minorias, ou, em outras palavras, um ambiente sem liberdade de expressão ou de pensamento prejudica principalmente os grupos discriminados. Nós, liberais aqui, nós sabemos como as soluções do mundo surgem. A gente sabe que isso é um processo, a inovação é um processo descentralizado, de baixo para cima e de tentativa e erro. Também é assim com os problemas sociais, com a solução para problemas sociais. O que a ciência faz? A ciência é uma roda de conjecturas e reputações. Então, muita gente tem muita ideia, coloca essa ideia à prova e a ciência vai tentando separar o joio do trigo, vai tentando saber quais são as boas ideias e não tentar separar as boas ideias das ruins para a gente ter solução a problemas sociais. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Nesses debates de ideias, em debates acadêmicos, a gente consegue separar o que é ruim do que é bom. Mas, gente, hoje é tão desvantajoso socialmente, é tão perigoso, na universidade principalmente, você desafiar certas ideias, e é tão vantajoso, é tão fácil você simplesmente defender, apoiar, repetir algumas ideias, que essa roda da ciência, essa roda de conjecturas e refutações, ela não acontece. E assim a gente vê ideias ruins, ideias que não foram testadas, se tornando políticas públicas, muitas vezes equivocadas, porque foram baseadas em políticas, em ideias que não deram certo, em teorias que não foram testadas. Isso acaba prejudicando minorias e grupos marginalizados. Para mim, eu vou dar alguns exemplos aqui, na real, o grande exemplo disso que eu estou falando é desse homem aqui. Não sei se vocês conhecem, o nome dele é Daniel Moynihan. Ele estava tentando entender por que os pedidos de assistência social das famílias negras estavam crescendo, enquanto o desemprego dos negros estava diminuindo. O Moynihan foi para a rua, foi tentar entender isso. Esse relatório era confidencial, mas ele acabou vazando na imprensa e causou, talvez, aí o primeiro cancelamento, né, como a gente fala hoje, dessa nova onda. O Moynihan foi bastante ali criticado, apedrejado, e em todas as etnias, como a gente ficou sabendo depois, nos anos 90, se recuperou o que o Moynihan dizia, e como diz o Glenn Loury é o primeiro negro a assumir o cargo de professor de economia de Harvard. Ele disse, olha, o Moynihan estava certo. Em todas as etnias, a falta de figura paterna está relacionada a menos conquistas, mais criminalidade, mais abuso de drogas e tudo isso. A gente teve, hoje, a desigualdade entre famílias brancas e negras é maior hoje nos Estados Unidos que nos anos 40. Então vejam vocês o estrago que a falta de liberdade de pensamento, que a falta de liberdade de expressão causa para grupos marginalizados, para minorias.
Então, quando a gente fala sobre liberdade de expressão, não é porque nós aqui, gente aí, herdeiros, gente com dinheiro, quer falar qualquer coisa. A gente está pensando em como resolver problemas sociais. Como eu digo aqui, quem se importa com minorias, com grupos discriminados, precisa criar ambientes de liberdade de expressão, de liberdade de pensamento, de apreço à divergência. Obrigado.